Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa live aqui da ACI, onde a gente vai falar sobre entrevista online. Vou esperar o Instagram entregar e convidar as pessoas a participar desse momento aqui conosco, porque a gente vai receber uma convidada super especial aqui dentro dessa reunião da Comissão de RH, que está funcionando online. Bem-vinda, Paula. Quem mais for chegando, sejam todos bem-vindos. A ideia nossa, enquanto diretoria da ACI, é poder compartilhar conhecimento, compartilhar como vamos nos estruturar diante desse novo cenário, diante dessas novas possibilidades de processos seletivos. Como as empresas podem ter melhores resultados usando a tecnologia a seu favor. Eu estou aguardando a Andressa entrar, que é a nossa convidada especial para essa manhã, para esse finalzinho de manhã de sexta-feira. Eu sou a Fátima Gellen, eu sou psicóloga, sou diretora de recursos humanos da entidade e estou aqui para mediar essa conversa com a nossa especialista que deve estar entrando daqui a pouquinho. Lembrando sempre que a Comissão de Recursos Humanos dentro da entidade, aqui a Andressa acabou de chegar, já vou mandar o convite para ela. Convidar. Tão bom quando funciona, né? Andressa, aqui. Tá entrando ela aqui. Lembrando que o nosso grande objetivo enquanto diretoria com esse processo é poder facilitar a vida das pessoas, é poder oportunizar ao nosso associado que ele tenha contato com profissionais que já estão trabalhando no setor. Bem-vinda, Andressa. Bom dia, igualmente. Peço desculpas aí pela minha imagem no momento, mas eu passei recentemente por um procedimento, então só para avisar vocês que tá tudo bem comigo, mas faz parte aí, né? Então a gente vai melhorando dia a dia. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, poder contribuir aí com informações que acredito que serão muito válidas nesse momento de pandemia. Bom dia, presidente Gabriel. Seja muito bem-vindo. É um privilégio te receber dentro da nossa reunião da Comissão de Recursos Humanos. Queria pedir para quem está entrando conosco aqui, Andressa, a gente está começando agora, que pudesse nos dizer se é associado. Bom dia, Éder. Se é associado da entidade, se não é associado. Que vocês fiquem super abertos para poder nos fazer perguntas. Com certeza. Sobre o que a gente vai conversar, que é entrevistas online. Eu já vou apresentar, nem vou te apresentar, Andressa, vou deixar que te apresentar o grupo que está aqui. Então, eu queria, por gentileza, que quem está chegando conosco nos dissesse se é aqui de Santa Cruz, se não é de Santa Cruz, de onde é, se é associado, se não é. Porque, assim, ó, a gente sabe que quanto mais vocês interagirem, bom dia, Débora, quanto mais vocês interagirem conosco, maiores vão ser as nossas entregas e mais pessoas vão se beneficiar desse conteúdo que a Associação Comercial de Santa Cruz do Sul está ofertando aos seus associados e à comunidade de uma forma em geral. Lembrando que a Comissão de Recursos Humanos acontecia mensalmente, a gente está fazendo reuniões online agora, e ela tem o patrocínio do Visa e da Uniodonto, que são as pessoas que nos possibilitam que esse evento possa acontecer. Que Andressa, legal. seja muito bem-vinda. Te apresenta para o grupo que já está aqui conosco. Claro. Assim, bom dia para todo mundo que está aí, né? Em primeiro lugar, é uma honra poder estar com vocês aqui nessa manhã. Falar um pouquinho da minha história. Então, assim, quem é de RH, acredito que vai se identificar, porque eu comecei aí originalmente em departamento pessoal, era o que foi o primeiro contato que eu tive com a área, e aí eu comecei a despertar o interesse por pessoas ao longo da carreira, e aí de departamento pessoal eu fui entrando em todos os subsistemas de recursos humanos, e acredito que por conta de toda essa trajetória, esse conhecimento que a gente adquire, por passar por todas essas áreas, o meu perfil teve uma certa visibilidade no LinkedIn, né? E aí eu já faço um trabalho voluntário de recolocação e acompanhamento profissional, enfim, no LinkedIn, um trabalho gratuito ali que a gente faz aconselhamento já há algum tempo, e acredito que isso tenha gerado visibilidade, e eu fui indicada algumas vezes aí para o prêmio de influências de recursos humanos da América Latina, então já faço parte desse ranking há alguns anos, e na última votação aí eu fiquei em 5º lugar, sendo a única mulher brasileira a fazer parte desse ranking no top 5, a única gaúcha.
Então, é um orgulho, realmente é um reconhecimento muito bacana para a gente que é de RH, porque eu vejo que nos últimos anos a área de recursos humanos ela ficou muito esquecida, né? E eu venho levantando essa bandeira há muito tempo de posicionamento dos profissionais de RH, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Eu falo aqui da região metropolitana de Porto Alegre, então aqui existe uma resistência muito forte ainda em processos de RH. E eu vinha bastante tempo trazendo a questão da tecnologia, de inovar dentro de recursos humanos, e isso foi acontecendo muito agora por conta da pandemia. Então, eu acho que a gente, mais do que nunca, precisa ser resiliente, né? E ver que a pandemia também trouxe muitas coisas boas, porque eu venho falando aí de transformação digital em RH há mais de um ano, e ela vem acontecendo agora. Lembrando assim que pra gente, eu faço muito processo de seleção e de verdade, André, você está coberta de razão em relação a isso, assim, o quanto a gente estava com dificuldade de migrar dessa coisa do presencial para o digital e foi necessário. Hoje não é uma questão de escolha, é uma questão de que é o que tem. É ou é, né? né? Então, assim, foi preciso que isso acontecesse para que a gente se adaptasse a esse modelo. Gente, por gentileza, quem é de seleção, quem faz seleção, fica muito à vontade para fazer perguntas para a Andressa de como vai fazer, quais são as principais vantagens, quais são as desvantagens. Tá com dúvida sobre o processo seletivo online? A gente está com uma das maiores especialistas do país, provavelmente, falando. Andressa, como é que tem funcionado os seus processos seletivos? Como é que tu tá fazendo? Na verdade, assim, eu já trabalho com o recrutamento online há bastante tempo, porque eu sou especialista em Employee Experience, então dentro de olhar para a experiência do colaborador, que a gente chama, olhar para a jornada do colaborador, ela inicia quando ele ainda é candidato. Então, eu sempre entendi, bati muito na tecla que o candidato ele não tinha que se deslocar até a empresa num primeiro momento para gerar um custo se o perfil dele não fechasse com a vaga. Então, eu trabalho muito com o processo seletivo online, porque aí ali a gente, na primeira entrevista, a gente já identifica todos os pontos e se de fato ele tiver aderente àquela vaga, ele pode migrar para uma entrevista presencial, se necessário, né? Em muitos casos eu vejo que não é necessário. Eu acho que a gente tem que abandonar certos vícios de que tem que olhar presencialmente para a pessoa, mas RH a gente avalia o profissional, a gente foca no profissional e mais do que nunca a gente tem que bater muito nessa tecla e reforçar isso. E eu sei que como profissional de RH, às vezes a gente acaba com vícios, até por conta da cultura das empresas que a gente acaba passando. Mas o RH precisa se posicionar. Né? Ele precisa dizer que a gente está ali para contratar profissionais e focar nisso. Então, o recrutamento online ele tem a mesma assertividade de um recrutamento presencial. Eu não vejo distinção. Obviamente, se tem algum teste prático, alguma situação que exige a presença dele, mas isso também, na maioria dos casos, a gente consegue mitigar aí colocando um treinamento online, se for o caso, algum teste online, enfim. Tem uma pessoa fazendo uma pergunta para a gente aqui, que é a Karina. Quais as ferramentas mais indicadas para o momento atual, principalmente para os casos operacionais, produção, por exemplo? Há uma dificuldade no acesso dessas pessoas aos meios digitais. Assim, eu vejo que muita gente ainda está fora do LinkedIn, né? E o LinkedIn é uma ferramenta que eu uso acredito que desde o dia que foi lançado, né? Então, eu trabalho muito tempo com o LinkedIn e todo mundo tem que estar lá. Quem é profissional, quem quer buscar se recolocar, quer buscar o primeiro emprego que seja, quer buscar aí. Eu falo com muitas pessoas acima de 40 que estão tentando aí se reposicionar no mercado. Então, todo mundo tem que estar no LinkedIn. Lá é a vitrine do profissional, a vitrine para as empresas também. Muitos negócios acontecem dentro do LinkedIn e as pessoas ainda têm uma certa resistência à ferramenta, né? É uma questão muito cultural. Eu vejo que aqui no Rio Grande do Sul não é tanto, mas, por exemplo, região norte, nordeste do país, tem uma certa dificuldade ainda em utilizar a ferramenta. Tu sabes que eu estava conversando esses dias com uma cliente minha, uma empresária cliente minha, e ela me disse assim, mas eu não tenho que estar no LinkedIn, eu contrato. E eu disse, amiga, é claro que tu também tem que estar, porque tu tem que estar presente, as pessoas precisam se interessar pela tua empresa. Exatamente.
empresários que estão conosco aqui, a parte da nossa diretoria está muito aqui conosco. Por que é importante para o empresário, para o dono do negócio, estar também no LinkedIn? Porque existe uma frase, uma expressão mágica que se chama employer branding, né? Então é a marca do colaborador que a gente chama, né? O marketing do colaborador. E o que eu vejo? Ninguém vende melhor uma empresa do que o próprio funcionário. Né? Instantaneamente ele vai vender o teu negócio se ele se identifica com ele, se ele entender que ele faz parte do negócio. E o LinkedIn é a melhor ferramenta para mostrar a empresa para quem quer trabalhar nela. Então, o próprio funcionário vai lá e compartilha uma situação que aconteceu na empresa, ele se orgulha de mostrar que ganhou um welcome kit de boas-vindas ali na integração, de um evento que aconteceu na empresa. Então, essa exposição positiva que o colaborador acaba fazendo, disseminando dentro do LinkedIn, gera uma visibilidade incrível para a empresa. E aí atrai profissionais de nível extremamente alto que gera interesse em trabalhar no negócio, né? E fora oportunidades também comerciais, porque aí as empresas acabam se identificando com aquela cultura e isso acaba também gerando negócios. E para o empresário, deixa eu brifa um pouquinho mais para o público que está aqui conosco, para quem é dono do negócio, por que ele tem que estar no LinkedIn? Justamente por isso, porque ele tem que acompanhar os movimentos da empresa dele dentro da rede social, né? Ele tem que entender como que a empresa dele está posicionando frente ao mercado, às situações e até mesmo o engajamento que as pessoas têm em relação a ela. A gente fala de engajamento há bastante tempo e é uma palavra muito importante ainda nos dias de hoje, porque gera muito resultado. Então, o empresário ele tem que estar no LinkedIn, até porque muitas oportunidades de negócio acontecem dentro da ferramenta. Então, muito mais do que Facebook, Instagram, qualquer outra rede social, quando a gente fala de negócios, o LinkedIn é a ferramenta principal. Show de bola. Como é que tu tem feito esses processos seletivos? Assim, qual plataforma tu tem usado? Tu tem trabalhado com o Zoom, com o Apple? Como tu tem feito as entrevistas? Eu utilizo bastante o Zoom, né? E também o Skype, né? O Skype é uma ferramenta que já tem aí há muitos anos. Tem algumas pessoas que têm restrições em relação a Skype, mas eu gosto muito dele. Tem o Teams também, que é uma ferramenta muito boa. O Microsoft Teams, né? Que na verdade é uma atualização do Skype. Então, assim, tem várias ferramentas para se utilizar para fazer o processo seletivo. Muita gente usa o próprio WhatsApp, né? Faz ali uma ligação, uma chamada de vídeo. Então, acho que assim, a ferramenta ela fica muito à vontade do recrutador, como ele se sente confortável, até por questão de exposição. Então, tem pessoas que não preferem para não divulgar o seu telefone, enfim, mas é muito a opção de cada um, né? Eu acredito que o objetivo principal realmente é o contato, é conhecer o candidato, enfim. Quais têm sido, na tua opinião, os maiores desafios diante desse processo online de entrevistas? No processo online, eu vou te dizer que ainda tem muita gente sem internet em casa. Apesar de estarmos em 2020, as pessoas ainda não têm acesso à internet, infelizmente, né? Então isso dificulta muito. Hoje as pessoas ainda não têm e-mail, muita gente ainda não tem e-mail, não tem acesso à tecnologia em si, principalmente quando a gente fala de cargos mais operacionais, né? Então, isso acaba gerando dificuldade, por exemplo, quando a gente tem que contratar um cargo mais operacional, porque eu não consigo chegar com tanta objetividade na ponta. Tu sabes que eu percebo, agora falaste uma coisa que é super importante, das dificuldades que a gente tem, às vezes, de contatar mesmo um candidato. Por isso que eu penso principalmente para cargos operacionais, porque às vezes o e-mail é um e-mail que é um e-mail corporativo, a pessoa já está usando o emprego anterior, ou o número de telefone está equivocado, que são coisas tão simples que às vezes a pessoa não se dá conta de por que ela não está selecionada. Exatamente. Hoje de manhã eu conversei com o pessoal da rádio aí de Santa Cruz e falei exatamente isso para eles, né? As pessoas esquecem que o currículo é o cartão de visitas para uma oportunidade de trabalho. Então, se ele não está bem formatado, se as informações não estão atualizadas, não adianta mandar. Porque o recrutador não vai conseguir entrar em contato.
Eu tive na Gazeta esses dias, eu passo a sala do cafezinho junto com os meninos na segunda. Ah, que legal. E eles estavam falando, eu disse que a gente ia falar sobre currículo, sobre entrevista, conversando com o grupo sobre isso, e muitas pessoas, lá no grupo de jornalistas, pessoas super sabedoras de muitas coisas, alguém me disse assim, gente, eu não sei nem por onde começar um currículo. Então, assim, não é um problema teu não saber fazer esse Não. que não sabe. Muitas pessoas não sabem, mas se tu for fazer, faça bem feito. Exatamente. Então, assim, eu coloco muitas dicas no LinkedIn sobre isso, porque eu recebo muitos currículos ruins, né? Então, sempre que eu posso, eu divulgo isso, reforço, porque as pessoas ainda não entendem que não adianta fazer um currículo na pressa. Porque não vai lá na ponta, a informação quando chega para o recrutador, ela tem que chegar extremamente assertiva, de forma polida, né? Então, não pode ter erro de português, não pode estar faltando informação, não pode ter informações que não são relevantes para aquela oportunidade. Né? Então, isso é bem importante. Tu olha um currículo. Desculpa. Em média, quantos minutos tu tem para olhar cada currículo que chega? Exatamente. Então, assim, a gente precisa... quando o recrutador olha para um currículo, e acho que isso é muito importante para o candidato, ele recebe um volume muito grande. Né? Então, as informações elas têm que estarem objetivas para que chamem a atenção do recrutador no primeiro momento, naquela triagem. Óbvio que a gente já trabalha com inteligência artificial e já busca os currículos de forma automática, baseado num perfil. Mas mesmo assim, depois que o sistema faz essa análise, o currículo vai chegar para o recrutador e igual se a informação não estiver correta, ele vai parar em determinado momento, né? Andressa, para os recrutadores que estão aqui conosco, a gente tem uma série de empresas conectadas aqui, de pessoas que fazem os processos seletivos. A tua busca por currículos, por bons currículos, é pelo LinkedIn, tu anuncia as vagas no LinkedIn, tu recebe currículos, currículos por e-mail ou por uma plataforma que não seja o LinkedIn. Como é que tu tem feito isso? Qual é a tua sugestão de uma forma mais prática para quem está aqui conosco? Hoje eu recebo assim, muitos currículos todos os dias, né? Então eu não tenho muita dificuldade em relação a isso, porque como o meu LinkedIn tem uma visibilidade bastante alta, eu acabo anunciando lá e bastante coisa acontece. Né? Mas tem uma série de plataformas para utilizar. Depende muito do posicionamento que a empresa quer. Né? Então, assim, tem que tipo de candidato que a empresa quer buscar. Então, tudo isso faz diferença na hora de escolher a plataforma para anunciar uma vaga, por exemplo. Né? Eu faço 100% das minhas vagas sempre no LinkedIn, porque é uma ferramenta que eu já estou muito habituada, utilizei o InfoJobs bastante tempo, mas hoje eu entendo que pelo posicionamento da empresa, o perfil, no meu caso, é mais assertivo quando eu uso o LinkedIn. Não estou conseguindo ver as perguntas. A Ciana acabou de me mandar, que é a nossa executiva da casa, que ele me fez uma pergunta, mas para mim as perguntas não estão subindo aqui. Não sei o que está acontecendo, não estou conseguindo. Nem para mim. Pra ti. Agora acabou de entrar um monte de coisa aqui, viu? A Ciana está me perguntando aqui, vale entrevista por WhatsApp, aplicativo como candidato, se eles estiverem num lugar público para aproveitar o Wi-Fi grátis? Desculpa, repete para mim. Vale entrevista por WhatsApp com um candidato, e se eles estiverem num lugar público para aproveitar o Wi-Fi grátis? Tu tá fora Claro. O celular virou para nós aqui, Andressa, tu não tá aparecendo pra gente. Peraí, deixa eu virar aqui. Aí. Isso, eu acho que vale tudo quando a gente precisa de trabalho, né? Então, assim, se eu preciso ir atrás de um Wi-Fi do vizinho, do shopping, enfim, para poder fazer uma entrevista, eu vou, né? Então, assim, quando a gente precisa trabalhar, eu acho que isso é um detalhe, né? Então, fazer pelo WhatsApp com Wi-Fi grátis, não tem problema. Lembrando sempre que assim, os cuidados, né, Andressa? O selecionador, quando estiver fazendo, tem que ter os mesmos cuidados, né? Exatamente, da mesma forma, a gente precisa olhar aí com muita assertividade, né, e planejar. Eu acho que o processo seletivo, ele precisa de um planejamento, né, então assim, qual o perfil do candidato que eu preciso ter, aonde que aquele candidato contratado vai chegar dentro da organização, então existe toda aí uma trajetória que a gente precisa olhar, não é simplesmente eu vou contratar aquele candidato para substituir uma determinada situação, né? Então é muito mais do que isso. Então, às vezes, ainda existe uma visão de que a gente tem que contratar uma pessoa para fechar uma vaga. E não é por aí. A gente tem que contratar um profissional para gerar resultado para o negócio. Estão me dizendo que o áudio está baixo. Vou ver se eu aumento aqui alguma coisa. Tem uma pergunta do nosso presidente que eu quero responder. Deixa eu voltar aqui.
as conexões são muito boas quando funcionam. E é isso, assim, a gente está aprendendo a fazer tudo agora. Sim. Online está aprendendo agora também. O presidente perguntou ali, ó, como fica a percepção da comunicação corporal em uma entrevista online? Da mesma forma, né? Então, a comunicação corporal, ela tem a mesma visibilidade numa entrevista presencial quanto online. Então, eu acho que a gente consegue identificar aí uma série de pontos da mesma forma. Uhum. De que forma? Porque aí tu consegue perceber daqui, é uma entrevista que vai perceber faciais. Exatamente, a expressão facial, ela fala muito, né? O corpo diz muito, mas o rosto nos mostra bastante coisa. Então, quando o profissional de RH sabe, né? Então, a gente diz aí, pela trajetória, a gente olha e já identifica uma série de questões em 2 minutos. E lembrando que, assim, para a gente que é de RH é uma coisa mais simples de fazer. Mas para o gestor ainda não. Então, se tu é gestor e tu não tem toda essa clareza, vai conversar com o teu RH, vai falar com as pessoas que estão mais sabedoras desse conhecimento. Tem alguém me perguntando aqui, eu não sei o nome, não consigo ler o nome, como aproximar o candidato com a empresa em entrevista online? Quando é feita presencialmente, o candidato já tem uma primeira impressão da empresa, o face-a-face facilita alguns aspectos. A gente pode fazer uma apresentação da empresa, né? Eu acho que isso é fundamental. Essa apresentação pode ser tanto pelo candidato, pelo recrutador, ou enviar um material prévio, né? Informando ali, dando boas-vindas para a entrevista, e manda uma apresentação da empresa para o candidato também se preparar para aquele momento. Então, tem uma série de formas aí de trabalhar isso, mas eu gosto bastante de formalizar com o candidato que ele está sendo convidado para uma entrevista no dia X, no horário tal, no link, né, de acesso, e já mandar uma breve apresentação da empresa, porque aí ele já vê ali toda a cultura, se identifica ou não, até porque o candidato também pode não entender que não faz parte do que ele está buscando naquele momento e não aceitar e desistir, né, se ele conhecer a empresa. O que mais, Andressa? O que mais tem para contribuir conosco? As pessoas estão fazendo perguntas aqui, eu vou repassando elas para nós. Claro. O que eu acho importante, assim, falando para o candidato na parte de processo, que às vezes as pessoas esquecem, né? Quando a gente fala, voltando muito para o assunto do currículo, quando o candidato manda um currículo, ele não precisa ter um único currículo para todas as vagas. Na verdade, ele tem que ir lá, olhar para a empresa que ele está interessado em trabalhar e fazer o currículo dele pensando naquela empresa, né? Olhando para o objetivo que ele tem, né? Isso ressaltando ali os pontos que ele acredita que tenham a ver com o fit cultural daquela empresa, né? Então é importante isso. Às vezes, para uma vaga em específico, a gente busca mais um profissional voltado para a área estratégica, ou daqui a pouco é mais voltado para a parte de dados, enfim. E tem profissionais que têm expertise em ambos os assuntos, mas na hora de mandar o currículo, ele pode ressaltar mais um ponto ou outro, quando de acordo com o enunciado daquela vaga que ele está buscando, ou com a empresa que ele está buscando, com a cultura daquele negócio. Né? Então, às vezes o pessoal pensa, o currículo é um copia e cola, eu mando igual para todo mundo. Não, eu acho que não. Né? É um cuidado que tem que ter, é um interesse que demonstra pela empresa na hora de buscar, né? E voltando um pouquinho, assim, quando a gente fala de RH, de recrutamento em si, é importante a gente olhar para a tecnologia, né? Não só para a parte de recrutamento online, mas tecnologia como um todo, né? Na parte de sistemas ali, de avaliação de desempenho, na parte de treinamento e desenvolvimento de pessoas, abandonar ali as planilhas de Excel, porque muita gente ainda usa, e eu amo usar planilha, mas a gente precisa ter mais objetividade, né? E tem sistemas belíssimos aí para a gente poder trabalhar para gerar um retorno mais rápido para o negócio, gerar resultado em custo, enfim, para mostrar realmente como o RH é estratégico e como ele atua contribuindo realmente para as empresas. Tenho duas perguntas aqui, uma do presidente e uma da Luana. Vou ler a da Luana, já leio a tua, presidente. A Luana está me perguntando aqui, bom dia. Como o recrutador deve se portar na entrevista online? Dicas práticas para ele organizar o seu roteiro e qual o tempo é indicado para cada entrevista? Muito bem. Como eu disse, o recrutador ele tem que ter um planejamento, né? Então ele precisa, quando ele tem a vaga ali para trabalhar, ele precisa entender qual é o perfil que ele tem que buscar. Enfim, ele já tem que estruturar o roteiro de acordo com o perfil da vaga que ele está buscando, né? Para que tenha mais assertividade.
O tempo, ele varia muito conforme o tipo de cargo também. Por quê? Porque um cargo mais gerencial, as perguntas elas são extremamente mais complexas, né? Então, isso faz com que o tempo de resposta seja um pouco maior, enfim. Então, depende muito, tá? Mas eu digo que uma entrevista no mínimo ali 30 minutos para ter bastante retorno. E até porque algumas interferências podem acontecer. Pode estar a conexão tua, não pode, pode não estar tão boa quanto tu gostaria. A conexão do entrevistado, em alguns momentos, pode ter algum problema também, né? Exatamente. Então, eu já tenho que se preparar ali, reservar a agenda. Nesses momentos, eu fecho a minha agenda ali e não deixo que nada interfira e respeito ao candidato, porque ele também tem outros compromissos, assim como eu. Então, é um momento sagrado ali para a gente poder conversar. Tu já fez em algum momento, Andressa, entrevistas em grupo online? Já fiz, é muito interessante, né? Gera um debate que é bem legal, mas depende também muito do cargo, né? Então, assim, não são todos os profissionais que estão preparados para fazer um processo. Quando eu falo de profissionais, eu digo de candidatos, tá? Que estão preparados para participar de um processo seletivo online ainda. Né? Porque como gera esse debate, as pessoas estão em casa, elas se sentem mais à vontade, acaba que elas esquecem que efetivamente elas estão no processo seletivo. Então tem que tomar um cuidado com isso. Eu tô em casa, tá? Olhei pro lado aqui porque eu tô com fogo na lareira e acabou de colar um fogo aqui para baixo. É isso que acontece quando a gente tá em casa. Exatamente. A pergunta do presidente foi a seguinte: qual é a vantagem de mesclar o online com o digital? O online. Existe alguma vantagem? Na verdade, assim, o online e o digital, para mim, eles se complementam, né? Então, assim, o processo online, ele é feito ali a partir de uma triagem de um processo digital que já foi feito previamente. Então, usar a inteligência artificial nos dá muito tempo no processo seletivo, então a gente consegue fazer uma triagem muito boa quando a gente fala do digital, né? E aí, no online, quando a gente já tem essas informações e a gente já parte aí para agilizar. Uma coisa que eu acho bem importante de falar é que um processo seletivo ele não pode ser demorado, né? Em respeito a todos os envolvidos. A empresa tem urgência na vaga, o candidato tem a ansiedade de saber se foi aprovado ou não, o recrutador tem uma série de outras vagas para trabalhar. Então, assim, eu prezo muito por um recrutamento e seleção ágil, né? Então, assim, utilizar a metodologia ágil dentro de RH é extremamente possível. Então, assim, vamos trabalhar com um processo mais rápido, né? Se não deixar as pessoas sem resposta, isso é péssimo, né? Então, assim, agradecer o candidato que não foi aprovado naquele momento, pode ser que surja uma outra oportunidade, enfim, isso é bem importante. E acho que essa é uma dica bem legal que tu está compartilhando com o pessoal, que essa coisa da devolutiva para o candidato que não foi selecionado, independente se essa entrevista for online ou não for, ela é importante. Por quê? Porque tem candidatos te coloca no outro lado, né? Se tu tá passando por um processo seletivo, tu não gostaria de ter um retorno ou positivo ou não. Eu penso ser bem que tu tá falando no sentido de que é preciso dar um retorno a quem está participando de um processo seletivo, seja ele positivo ou negativo. De que forma você tem essas evolutivas negativas, Andressa? Sempre que possível, eu retorno por telefone, né? Mas às vezes, pelo tempo, pelo volume, enfim, a gente acaba não conseguindo. Mas aí eu já tenho lá um formato padrão de resposta por e-mail para todos os candidatos, mas é importante dar um retorno. De qualquer forma que seja, a gente tem que informar, tem que agradecer. E muito por conta disso. Assim, hoje a gente está desse lado, mas amanhã a gente pode estar do outro. E a gente tem que se colocar no lugar do candidato sempre, né? O RH precisa trabalhar empatia 24 horas por dia. Então, a gente tem que olhar sempre para o candidato, pensar ali nas dificuldades que ele pode estar passando naquele momento, né, e de que forma a gente pode ajudar. Às vezes eu acabo não conseguindo contratar uma pessoa, mas eu penso assim, como que tá passando, né, a situação dele nesse momento? Eu tento ajudar com uma cesta básica, sabe? Eu tento de alguma forma minimizar ali alguma dor que eles estão passando naquele momento, porque eu estava pensando esses dias, o meu maior sonho era conseguir dar emprego para todo mundo que me manda currículo, porque é difícil, assim, a gente receber tantos currículos bons e aí não conseguir ajudar tanta gente bacana quanto gostaria, né? Eu estava falando, nessa coisa da devolutiva para o candidato,
tem duas coisas importantes que eu entendo como importante. Me corrija se eu estiver equivocada. Uma delas é que tu, enquanto selecionador, enquanto empresa, qual é a imagem que tu quer deixar para esse candidato que participou do processo Exatamente. seletivo, E aí a gente fala de né? employee experience de novo, né? Então, é a experiência do candidato. Então, a imagem que a gente deixa vai fazer com que ele queira trabalhar conosco no futuro, ou não, Que né? E possa assim, falar bem do que a gente está fazendo, né? exatamente. E tem um treinamento que eu sempre passo aí que eu digo, quando alguém quer falar bem, ele fala só para 5. Quando ele quer falar mal, ele fala para 20. Né? Então, isso reflete Hoje a diretamente gente na não faz imagem da mais isso. Hoje empresa. a gente bota no Instagram, no Facebook e compartilha para o mundo. Exatamente. Então, assim, de novo aí para os empresários que estão aí aqui com a gente, quanto isso é importante para a imagem da empresa e quanto isso reflete no negócio. Né? Então, o RH é extremamente estratégico e os empresários precisam entender isso, né? Precisa fazer parte da mesa de decisões ali da empresa, sempre. Tu tem alguma sugestão? Pergunta do nosso presidente também aqui, ó. Tem alguma sugestão do passo a passo para o planejamento do entrevistador? Eu tenho alguns modelos de planejamento, né? Eu posso disponibilizar para vocês depois compartilharem aí sem problema nenhum, será um Legal. prazer. Mas acho que o principal é ter a descrição da vaga e o planejamento que se quer para aquele cargo que está sendo contratado, né? A partir disso é bem fácil de tu estruturar isso, mas eu posso mandar para vocês depois com certeza. Porque o importante é saber quais são as competências que tu quer praticar. Sabendo as competências, o Exatamente. teu planejamento de entrevista, né? Exatamente, a gente faz o planejamento de entrevista e também pensando assim, as competências que eu quero para esse cargo, aonde que a empresa quer chegar com esse profissional, né? Qual o resultado que a gente precisa alcançar com ele? Então, tem uma série de pontos aí que a gente precisa observar na hora de fazer esse planejamento. Legal. Sandra está dizendo aqui para nós que é uma questão de respeito com o candidato, que nós estávamos falando da Com devolutiva. Preciso certeza. lembrar duas coisas importantes aqui, porque estou no papel da diretoria da entidade, que esse evento só acontece, a Comissão de Recursos Humanos só acontece porque a gente tem o patrocínio da Wisa e da Uniodonto, que nos apoia para que esse evento aconteça. Professor Cassiano, nosso executivo na casa, está perguntando assim, maquiagem e filtro são considerados mentiras no online? Boa pergunta. Não, acho que não, né? Porque assim, o profissional de RH, de novo, ele tem que focar no profissional, né? Então, a maquiagem, o filtro, são formas de deixar uma apresentação melhor, inclusive, né? Eu acredito, a intenção, pelo menos, deve ser essa. Então, acho que não, né? Mas assim, a gente tem. Eu acho que não é o foco, mas eu gosto do humor do Cassiano em relação às coisas nesse momento. Você está dizendo que está excelente, que está muito bom. Vamos lá, perguntas, dúvidas, quem quiser compartilhar conosco das suas experiências, suas dúvidas. Aproveitando que a Andressa é especialista nisso, especialista em LinkedIn. E também, né, Andressa, vamos lembrar uma coisa importante, que o empresário, enquanto pessoa jurídica, tem que estar no Instagram. No Instagram não, perdão, No no LinkedIn. LinkedIn, sim. Mas, porém, entretanto, a empresa também precisa estar lá, né? Com certeza, não adianta o empresário estar e a empresa não. Na verdade, é uma trilha única, né? Então, a empresa tem que ter o seu perfil, o empresário tem que ter o seu, todos os seus colaboradores têm que ter. Então, aí já faz parte, já deixa a dica ali no onboarding, no processo de admissão ali do colaborador, ele já tirar uma foto da empresa, com as credenciais da empresa e já colocar lá no LinkedIn, o pessoal do marketing fazer uma arte bacana para o pessoal colocar lá na capa do LinkedIn. Isso gera engajamento, isso gera vontade de trabalhar naquela empresa, e isso gera retorno financeiro no final das contas, né? E então é importante tá sim todo mundo lá para poder compartilhar as experiências de negócios. Porque a rede de trabalho, a rede que a gente encontra e conecta profissionais é o LinkedIn. Então, daí é importante a gente ter essa clareza, né? Exatamente, é importante conhecer a ferramenta, experimentar, me chamem lá, eu estou sempre online, posso ajudar, posso dar dicas, enfim, de que forma que tem que se posicionar. Eu vejo muitos perfis lá que às vezes poderiam estar melhores na questão de apresentação, né, quando a gente quer buscar a atenção de uma empresa, enfim. Então, tem uma série de dicas bacanas. E quando a gente fala de negócios, o posicionamento da empresa dentro do LinkedIn é o que faz diferença, né? É o que a gente posta lá, se tem relevância
para o meio profissional. Então, isso que é bacana, assim, as pessoas precisam se identificar com aquela empresa. Então, isso é fundamental. Porque o candidato, são duas coisas, né? Eu quero o candidato para minha empresa, mas o candidato também tem que querer trabalhar comigo, né? Exatamente. Na empresa que eu represento nesse momento. Exatamente. Quantas empresas grandes aí que a gente sabe que todo mundo quer trabalhar, né? Então, assim, as pequenas têm que se posicionar da mesma forma, né? Então, assim, eu acho que o porte da empresa é um detalhe. O que a gente faz efetivamente é o que faz diferença, né? Então, assim, não custa. Desculpe. Não custa estar, não custa nada, né? Tá lá no LinkedIn, não custa nada se posicionar. Então, não é uma questão financeira, e sim uma questão de estratégia. Quais são as melhores práticas para verificar se o entrevistado tem competência para aquela vaga e responsabilidade? Depende muito, tá? Isso é muito complexo e depende de uma série de requisitos aí que a gente tem que avaliar, né? É muito difícil de responder essa pergunta sem olhar para a vaga que a gente está falando, sem olhar para o candidato, sem olhar o que a gente quer buscar lá na ponta. Então, tem uma série de análises que a gente precisa fazer justamente para ser assertivo, não ser injusto, que é bem importante também. Tu tem conseguido trabalhar, Andressa, com ferramentas online, com aplicação de instrumento? Eu sou psicóloga de formação, os testes psicológicos não podem ser aplicados online. Sim. Existem outras ferramentas de recrutamento, DISC, PI, tu trabalha com elas, não trabalha? Como tu tem feito? Sim, vou fazer propaganda gratuita do PI, que eu sou muito fã. Eu acho que eu gosto disso, tudo bem, tá? E eu vou te dizer assim, e eu gosto muito da Solids, né? Tenho uma relação próxima aí com a Mônica lá da Solids, gosto muito da empresa, eles são extremamente solícitos, enfim. Então, são duas ferramentas que eu recomendo para todo mundo quando a gente fala ali de testagem, né? São muito assertivas, com certeza. Por que eu gosto um pouco mais do PI, talvez? É porque ele é um pouco mais objetivo, eu acredito, na hora de dar as respostas. Então, como às vezes a gente não tem o tempo necessário, enfim, para fazer uma análise mais aprofundada, o PI acaba sendo um pouco mais objetivo nesse ponto. E aí a importância para o empresário que está aqui, para o selecionador, muito mais que o empresário que os selecionadores tenham essa clareza, é de saber o perfil que tu busca. Porque para determinar, porque não adianta, nenhum teste, nenhum acesso, nenhuma outra vai te trazer o conteúdo se não souber o que tu quer. Exatamente. Isso é uma grande dificuldade, porque às vezes o empresário te diz assim, contrata uma pessoa X. Eu quero um bom. Né? Eles chegam pra ti, pra mim é assim. Exatamente. Só que é assim, o bom em quê? Né? O bom pra quê? Né? Então, isso é muito vago, né? Então, o RH, óbvio que a gente acaba conhecendo a empresa, a cultura, a gente já sabe o que eles querem dizer com isso, na maioria das vezes, né? Mas em um determinado momento a gente pode falhar, justamente por não ter essa informação de forma mais aberta, né? De forma mais assertiva. Então, assim, é muito importante ter ali um requisito de vaga, né? A descrição do cargo que a gente está buscando, para saber exatamente o que a empresa quer. A Sandra está exatamente falando que a gente estava conversando. Bom pra quê, né? Bom pra ti não é bom pra ti, né? Exatamente. Então, assim, pode ser que eu esteja buscando aí alguém mais operacional, quando, na verdade, o diretor da empresa quer alguém que só faça análise de dados. Né? Então, depende muito aí da estratégia. E eu sempre falo, o RH ele tem que participar do planejamento estratégico da empresa, ele tem que estar junto com a diretoria na tomada de decisão, porque sim, as pessoas refletem diretamente no resultado dos negócios. E o empresário que não teve essa percepção ainda, que não olhou para pessoas quando ele pensou em resultado, dificilmente ele vai alcançar os objetivos que ele busca. Até porque a gente tem que pensar quanto custa um processo seletivo equivocado. Né? Às vezes as pessoas me dizem, mas não faço seletivo muito caro. É um investimento. Mas quanto custa contratar errado? Muito, muito, custa muito, porque a gente contrata errado, a gente já gastou com todo o tempo que se perdeu, com o investimento naquele candidato, com treinamento, enfim. Se a gente coloca na ponta do lápis, aí o custo é um absurdo. Exatamente, eu converso às vezes com meus clientes e eu falo que o recrutamento mais caro é aquele de alguém que podia ter ficado e não ficou. Exatamente, e às vezes também tem isso, a empresa não permite ao candidato
uma segunda chance, né? Às vezes ele teve ali um deslize numa primeira semana, nos primeiros 15 dias, que pode acontecer sim, né? E isso não quer dizer que ele é um mau profissional, né? Daqui a pouco ele chegou atrasado porque ele teve um problema pessoal e aí a empresa já não quer mais ele porque ele se atrasou e estava no contrato de experiência. Mas o que aconteceu para ele ter se atrasado, né? E quão bom ele é ali no dia a dia, na atividade dele. Então a gente precisa olhar para tudo isso e não simplesmente, vou trocar. Não, são pessoas, né? E essas pessoas, elas foram contratadas pensando no objetivo maior do negócio. Então não é assim, né? Pelo menos eu sempre, quando faço um processo, eu penso muito nisso. Eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu voltar. Ela saiu da minha... deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Qual a tua percepção, Andressa, de criar entrevistas para contratar terceirizados? Para mim, o processo ele funciona da mesma forma, tá? Se ele é terceiro ou ele é contratado direto da empresa, eu entendo que ele tem que ter o mesmo perfil, ele tem que estar alinhado com a cultura da empresa da mesma forma, porque ele vai estar inserido na empresa, na cultura da empresa. Então, ele não pode ter um posicionamento diferente, um perfil diferente, porque, na verdade, ele é uma extensão da empresa, né? Então, o processo, para mim, ele tem que ser da mesma forma. Óbvio que tu não vai, talvez, ali ter o mesmo tempo de processo seletivo, mas ele tem que estar da mesma forma com o perfil voltado para aquele negócio. Até porque, em muitos momentos, o terceirizado representa a empresa em alguns momentos, né? Com certeza. Então, assim, ele precisa estar aderente, porque ele representa a imagem da empresa também. Então, assim, como que ele vai representar o teu negócio lá na ponta se ele não está de acordo com a tua cultura, né? Qual a imagem que ele vai passar? Né? O que ele vai dizer da tua empresa se ele não se sentir parte daquilo, né? Bem, eu tenho mais uma pergunta aqui da Niceia, que é nossa diretora também. A Niceia está perguntando, a gente está super prestigiada aqui pela diretoria, quero agradecer. Eu fico muito lisonjeada mesmo. Muito obrigada, a gente está muito legal. Bem legal mesmo, assim, que privilégio, assim, a gente está com um público extremamente qualificado. Diretor da casa em peso aqui, assim, só agradecer a tua participação e a nossa diretoria de estar aqui conosco. A Niceia está me perguntando, a nossa diretora também, o quanto é importante esse momento pós-contratação, no sentido de treinamento e apoio para desenvolver as competências para aquela empresa e função. Exatamente, aí a gente volta de novo lá para a Employee Experience, porque a experiência do candidato depois ali do processo de admissão, quando a gente faz o onboarding, a gente planeja ali todo o processo de admissão do candidato, qual é a trilha que ele vai fazer dentro da empresa, né? Então, volta lá para o planejamento para entender aonde que a empresa quer chegar com ele. Então, os treinamentos, obviamente, também vão estar vinculados a esse objetivo. Então, é extremamente importante, né? O candidato, ele precisa ser bem acolhido dentro da empresa, ele precisa saber as informações básicas do negócio. Eu brinco, às vezes, que as pessoas entram numa empresa e não falam para elas nem onde fica o banheiro. E aí as pessoas ficam perdidas, porque elas se sentem envergonhadas de perguntar no primeiro dia. E são coisas tão simples que as empresas acabam esquecendo, né? Porque a rotina não nos permite, às vezes, lembrar de coisas básicas, mas é importante falar do horário de trabalho da empresa ali no processo de integração, falar os benefícios, falar qual é a cultura da empresa, falar qual que é o objetivo da empresa e a importância das pessoas para o negócio, né? Então, esses pontos são muito importantes para a gente falar ali na integração e o que a gente quer buscar como objetivo principal. Lembrando, né, Andressa, que se a gente fala na integração, não na entrevista, tem muitas pessoas com falta de experiência na hora do processo seletivo que fazem integração na entrevista. Não, isso é depois da pessoa ser contratada. Tá? Exatamente, por isso que eu te disse, às vezes eu mando a apresentação ali da empresa, porque aí o candidato já estuda um pouco, ele já conhece o negócio e já sabe se ele tem aderência ou não, né? A integração é depois, gente, por favor, não façam antes, porque o tempo é muito curto e uma integração bem feita, ela não é rápida. Eu tenho uma pergunta aqui que diz assim, o que tu acha do estilo Google de gestão de pessoas? Eu gosto e não gosto, vamos dizer assim. Algumas coisas do estilo Google eu gosto bastante. Não responde ainda. Eu vou pedir uma coisa. A gente está entrando nos últimos 15 minutos de live. Já responde isso pro grupo aqui. Mas assim, a gente
precisa de... Vocês sabem que quem está conosco aqui, quando a gente manda coraçõezinhos de presente, é uma forma da gente prestigiar a pessoa que está conversando aqui conosco. E eu queria que quem está aqui conosco mandasse uma chuva de corações para a Andressa, para a gente agradecer a ela. Para que ela possa responder para nós aqui o porquê, o que ela pensa sobre o estilo Google de gestão. Lembrando que a Comissão de Recursos Humanos tem apoio da Wizard e da Uniodonto. Sem isso, o nosso evento não acontece. Chuva de corações, por gentileza, para bater palmas para a Andressa que está aqui. Vamos lá. Isso é muito bom. Muito bom, gente. Obrigada. Obrigada. Por que eu gosto e não gosto do estilo Google, tá? Porque é muito bacana tu poder dar liberdade para as pessoas, dar ferramentas, mas ao mesmo tempo tu não pode vincular isso a um excesso de trabalho, vamos dizer assim. Porque o pessoal do Google, eles têm assim, uma série de maravilhas lá no dia a dia de trabalho, de benefícios, que no final das contas, pelo que a gente sabe, eles acabam não podendo utilizar por falta de tempo. Né? Então, eu acho que tem que dosar um pouco de tudo. E eu sou fã de tecnologia, adoro quase todas as empresas de tecnologia pela forma como elas se posicionam com as pessoas. Mas eu diria que eu acho que isso é um ponto de melhoria em relação à gestão de pessoas Google, né? Não é uma coisa que deixa negativo o processo como um todo de gestão, mas eu acho que é uma oportunidade de melhoria dentro desse cenário, com certeza. Mas eles são um case aí para todo mundo, assim como Airbnb, Netflix, enfim, várias outras empresas. Legal. Tenho duas perguntas aqui para ti. Qual o pior erro que tu já cometeu em processo seletivo de online? E depois te faço outra, vai lá. Então tá bom. Acho que o pior erro que eu cometi, assim, eu vou te dizer que eu não sei, porque talvez eu tenha deixado de contratar alguém que era muito bom e que eu não tenha percebido, né? Mas não me vem nada diretamente na cabeça, assim, em relação a isso no momento. Ou até mesmo algum problema com a ferramenta ali na hora de conectar e acabar atrasando com o candidato. Isso pode ter sido uma falha. Mas de não contratar alguém, eu ainda não identifiquei algum profissional que eu tenha deixado passar, assim. Legal. A Luana está nos perguntando aqui também o seguinte: como integrar um funcionário? Excelente pergunta, Lu. Como integrar um funcionário que acabou de ser contratado e vai direto para o home office? O LinkedIn está expondo isso de uma forma belíssima, assim, na ferramenta, porque várias empresas estão colocando isso. Então, eu já sugiro vocês olharem lá no LinkedIn o perfil do iFood, que eles estão fazendo isso de uma forma muito bacana. Eles colocam ali todo um kit de boas-vindas para o funcionário, com todo o material de integração junto com esse kit, com a cadeira que eles entendem que tem uma questão ergonômica que precisa ser atendida, com o notebook que é o mesmo utilizado na empresa, que está de acordo com com a tecnologia que eles utilizam. Então, eles conseguem transferir a cultura da empresa para dentro de casa, né? Então, assim, e toda a parte de intranet que eles utilizam também no dia a dia para reforçar aí a cultura. E isso é bem importante. Tu acredita nisso que a gente vai fazer essa migração? Como está acontecendo? Se a gente voltar, não sei se a gente vai voltar ou não. Como tu percebe isso agora? Eu acredito que as empresas perceberam que as pessoas são tão ou mais produtivas trabalhando home office, né? Isso é um ponto muito bom. Mas o profissional também quer sair de casa e quer ir para o escritório, né? A gente sente falta, a gente gosta. Eu, por exemplo, eu respiro negócios, então eu tenho que estar dentro da empresa, né? Então isso é uma coisa que faz muita falta. E eu acho que vai sair um híbrido disso, assim, né? Então, algumas empresas já trabalham no formato ali, 3 dias da semana em home office, 2 dias na semana no escritório. Acho que a gente vai caminhar para algo nesse sentido. Até porque envolve redução de custo, aumento de produtividade, e no final das contas, se a gente colocar na ponta do lápis, o resultado ele é extremamente positivo, né? Então, a gente tem que trabalhar muito focado nisso e melhorar as condições do home office e as ferramentas aí de gestão para controle do trabalho. Legal. E acredito que seja preciso também uma adaptação de legislação em relação a isso, né? Também, a nossa legislação do home office ela é muito vaga, do teletrabalho, como está descrita, né? Ela é muito vaga, então
ela precisa ser melhor editada aí para atender todas essas mudanças, mas a gente sabe que isso é um processo um pouco mais lento, né? Então talvez as próprias empresas possam fazer isso em acordos coletivos com sindicatos, enfim, para ter uma agilidade maior. A Janaína está dizendo para nós que ela concorda, creio que e acredita que esse vai ser o futuro. Jana, também concordo com a Andressa, que a gente vai passar por isso. Vamos todos nos adaptar a essas novas possibilidades de trabalho. Não sei como está tá na grande região, a região metropolitana de Porto Alegre. Se está contratando, não está contratando, como é que tá? Aí que tá. Eu estava conversando hoje e o que é bacana para o candidato? Ele precisa olhar para os negócios que estão sendo movimentados durante a pandemia, né? Porque tem empresas que foram afetadas, principalmente o comércio, mas tem outras que estão tendo um aumento de demanda absurda, né? Então, área da saúde, área de transportes. Então, empresas que estão tendo demanda, negócios que estão tendo demanda, é para esse caminho que os profissionais precisam olhar. Aqui na região metropolitana, a gente está tendo muito isso. Então, assim, tem muitas vagas em determinados nichos de negócios e, em consequência, outras não. Até por conta, aqui a gente está Porto Alegre, principalmente com tudo fechado, né? Então, só serviços essenciais. Então, isso acaba impactando muito mesmo. Mas é uma questão de foco, né? Então, tem oportunidade? Tem sim, só tem que olhar ali estrategicamente onde que tem que procurar. Eu tenho outra pergunta aqui. Qual é a importância de dar clareza do resultado e metas esperados para o entrevistado durante a entrevista? Acho que durante a entrevista não, né? O que eu penso? Que a gente tem que dizer qual que é falar da empresa, na verdade, apresentar, explicar um pouco da cultura, dizer qual que é o objetivo daquele cargo, né? Dizer aonde que a empresa quer chegar com aquele cargo. Até porque o candidato, daqui a pouco, ele vai se moldar e se vender para aquela oportunidade e na hora, no dia a dia, ele acaba que não entrega, né? Então, por uma ansiedade, ele talvez de querer a oportunidade, por querer um emprego, mas isso aí vai gerar só um desgaste tanto para ele quanto para a empresa. Então, acho que não é legal. Eu entendo que a gente pode falar das metas e tudo mais, muito mais no processo de integração. Exatamente. E a gente precisa ter clareza se esse candidato está desafiado, sabe lidar com metas. Agora, quais são as metas da empresa, não entendo ser importante no processo seletivo. Mas saber que a pessoa tem as competências de trabalhar com desafios e com metas, né? Exatamente isso, né? Então, assim, as metas, elas precisam ser abertas ali na integração, os objetivos do negócio na integração. As pessoas precisam saber onde que elas têm que chegar na empresa. Mas, inicialmente, na entrevista, o candidato ele vai fazer as perguntas para entender se a pessoa sabe lidar com KPIs, enfim, e todas as ferramentas ali necessárias para gerar o resultado do negócio. Muito bom, Andressa. A gente passou muito rápido, tá? É verdade. É verdade. A gente está encaminhando para os finalmente. Lembrando que a gente vai ter, vamos ter esse mesmo uma sessão, uma live extra. O Cassiano pode se lembrar o tema dela que já vai passar, que a gente vai falar agora. A gente estava conversando em outros momentos, porque a intenção da Comissão de Recursos Humanos é proporcionar conhecimento ao associado e à nossa região. Considerações finais, Andressa, que tu queira fazer, contar, compartilhar para as pessoas. Claro. Uma última pergunta, qual a percepção? Vamos responder a última aqui antes da gente ir para as considerações finais. Qual a percepção de reentrevistar alguém que já foi contratado anteriormente ou depois de tanto tempo pela empresa? Depende muito da política da empresa. Tem empresas que não permitem recontratação de ex-funcionários, né? Então, depende muito de uma avaliação aí em relação a essa cultura. Mas se for permitido, eu não vejo problema algum, né? Então, assim, foi um bom profissional. Né? Exatamente. Então, eu acho que a gente não pode ter nenhum tipo de entrave ali. O RH não pode ter preconceito com absolutamente nada, na minha visão, né? Perfeito. Então, vamos lá, Andressa. Daqui a pouquinho o Instagram nos derruba e eu queria que tu pudesse fazer as tuas considerações finais. Claro. Eu queria dizer para todo mundo aí que eu faço parte da equipe do programa Vai Lá e Faz, né? Que passa na RDC TV, passa na NET, enfim, é um programa muito bacana que a gente faz um trabalho ali voltado para a parte de recrutamento de profissionais. Então a gente pede sempre para as pessoas mandarem ali um vídeo do perfil
que a gente divulga no programa para compartilhar, para ver se alguma empresa tem interesse na contratação desses profissionais. Então, é a forma que a gente encontrou de ajudar aí a recontratar pessoas durante a pandemia. Então, isso é um projeto muito legal, é muito voltado para o social, para a gente tentar aí contratar o maior número de pessoas possível durante esse período, né, para ajudar aí nesse momento de dificuldade, né? Estou aí com uma série de projetos em andamento, então a rotina é bastante atribulada, mas é um prazer estar aqui com vocês, é realmente muito bacana esse momento, gostei bastante, quero agradecer a todos aí, ao Cassiano, a ti por todo esse contato, enfim, a toda a equipe da diretoria, enfim, e todo mundo que está aqui com a gente hoje, né? Dizer que eu estou totalmente à disposição, podem me chamar aqui no Instagram, me chamar no LinkedIn, enfim, que eu fico totalmente à disposição para tirar dúvida, enfim, e ajudar no que eu puder. Show de bola. A Cassiano tá dizendo que é na terça. Na terça, que legal. Na terça vai ser a nossa live sobre a atualização da MP 936, o novo decreto. Aniceta, te mandando parabéns. Quero contar para vocês, vou contar em primeira mão, nem sei se eu já posso, o Gabriel tá aqui que me desautoriza, que é o nosso presidente. O Cassiano também, a gente está fazendo também em parceria com a TEI, estou colando aqui no meu computador um projeto, a CEI vai estar fazendo que é empregar e empreender. Vai ser uma ação que a gente vai fazer também de capacitação às pessoas, porque a gente entende, enquanto entidade, que é nosso papel auxiliar. Com certeza, momento. Muito legal. Contem comigo se vocês precisarem aí desse. Estou totalmente à disposição no que eu puder ajudar. Então, quando a gente fala de pessoas, de emprego, enfim, de ajudar, e as empresas também podem contar comigo sempre. Laina estava se perguntando ali se vídeo currículos essa é a tendência? Não sei se vídeo currículo é a tendência, não sei, assim, porque o vídeo currículo ele também gesta muito o processo, né? Então, não sei, assim, eu prefiro uma entrevista mesmo do que um vídeo currículo. Lembrando que algumas empresas, eu trabalho com um grupo, não tenho autorização para falar o nome, mas um dos requisitos dele, recebe o currículo e a gente manda, olha, aqui é a parte, eu sou recrutadora de tal empresa, assim, e eu gostaria que tu me mandasse um vídeo de 1 minuto me contando quem tu é. Sim. Porque para essa empresa é importante a comunicação oral, é importante... Claro, mas aí eu não sei se seria um vídeo currículo, né? Aí seria uma apresentação, né? É um pouco diferente, é que eu acho que o vídeo currículo ele vai ficar muito formal, né? E aí a gente acaba não conhecendo as pessoas efetivamente, mas uma carta, uma apresentação, sim, isso é bacana. Legal. O Gabriel está nos contando ali que a ideia desse nosso projeto é capacitar e, se der, buscar patrocinadores. Muito bom, precisamos disso, Gabriel. Que garantam uma vaga de experiência no final do processo. Gente, que legal. Muito obrigada, assim, por estarem aqui conosco. Eu vou salvar a live. A Luana vai passar ela pro YouTube da entidade, vai ficar ver. Foi um privilégio contar com a tua participação. Imagina, então, igualmente. É isso mesmo, gente. As entrevistas online vão acontecer? Vão. E elas, pelo que elas estão nos dizendo aí, elas precisam ser tão preparadas quanto as presenciais. É isso, né, Andressa? Com certeza. O foco tem que ser o mesmo. Não dá para entrar, o Regis está nos mandando parabéns, entrar numa entrevista online sem estar preparado, assim como não dá para entrar numa presencial. Com certeza, o procedimento é o mesmo, né? Então a gente tem que olhar da mesma forma, né? O respeito, o cuidado tem que ser o mesmo. Beleza. É isso, gente. Muito obrigada a todos vocês. Andressa, privilégio ter te conhecido. Igualmente agradeço muito de verdade a todos vocês por todo o carinho, por todo o contato desde o início. Enfim, vocês são muito legais. A todos que estão aqui com a gente hoje, me colocar à disposição porque vocês precisarem, com certeza. Muito bom, muito obrigada. A gente nos encontramos novamente, pelo que eu estou sabendo, na terça-feira. Agora vamos ver como é que a gente vai organizar isso. Então tá bom. Vamos saber essa nova medida provisória. Vamos estar falando com a doutora Bettina Kipper daqui, entre hoje e terça-feira. Vamos lá. Valeu, gente. Muito obrigada. Em nome da diretoria da ACI, quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Qualquer dúvida, a Andressa já se colocou à disposição para responder. E nós, enquanto diretoria, também estamos para responder e poder compartilhar conhecimento, que é o objetivo da Comissão de Recursos. Obrigada, gente. Tchau. Excelente final de semana. Tudo de bom para todo mundo. Tchau. Obrigada. Valeu.